Quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, estamos começando mais uma EBD com uma temática muito especial que fala sobre a fidelidade, sobre a bondade e sobre a verdade ou a veracidade de Deus. Então, essa semana nós estaremos estudando baseado no livro de Salmo 89 e o número de 2 ao 7, número 2 ao 7. Salmo 89, número 2 até o 7. Então, a fidelidade, a bondade e a veracidade de Deus. Então, essa temática, ela vem só a corroborar com aquilo que nós já sabemos a respeito de Deus. Obviamente que os calvinistas, eles jamais vão poder falar isso com a clareza que o arminianismo fala. Com a clareza, ou eu não diria nem a clareza, eu diria com a mente tranquila com que os arminianos falam, e nós vamos ver o porquê disso no decorrer desta lição. Não vamos falar de calvinismo versus arminianismo, mas nós estamos partindo do pressuposto de que há um embate muito grande sobre algumas questões soteriológicas, que envolve, por exemplo, Deus como sendo detentor de todas as coisas, no que diz respeito a decretar as coisas em si, e não queremos, em hipótese alguma, defender que Deus, por exemplo, ele não seja bom, ele não seja fiel, ele não seja verdadeiro, ele não seja justo. E na perspectiva calvinista, o caráter de Deus ele é manchado. A santidade de Deus ela é manchada, ela vai para o espaço. Então, não queremos defender isso aqui, tá bom, irmãos? Mas mostrar que realmente Deus é fiel, Deus é bom e Deus é todo-poderoso. Porque a gente poderia perguntar, ora, se Deus é bom, como vamos estudar agora nessa temática, se Deus é bom, ele é bondoso, então por que há tantos males? Se Deus é bom, se Deus é fiel, se ele é verdadeiro, se ele não mente, por que lá em 1 Reis, capítulo 22 e versículo 23, fala que Deus enviou um espírito de mentira. Então, se Deus é verdadeiro, por quê? Se Deus é fiel, então por que, em alguns casos, ele não cumpre a promessa? Como, por exemplo, lá na Galeria dos Heróis da Fé, dizendo que muitos deles não chegou, né, mas crendo, mas partiram sem que as promessas fossem cumpridas. Então, são coisas que a gente vai falar aqui um pouco nesta lição. Está começando agora. O objetivo da lição são 3 objetivos nessa lição. O objetivo é ensinar que a fidelidade é a marca registrada do cristão. Ensinar que a fidelidade é a marca registrada do cristão. A letra B. Mostrar que a bondade de Deus está ligada ao amor. Mostrar que a bondade de Deus está ligada ao amor. E terceiro, ressaltar que a veracidade de Deus está no seu caráter. Então, são pontos que nós vamos falar já assim de cara, e sendo objetivo, né? Já vamos para o ponto de partida, que fala que Deus é fiel, Deus é bondoso e Deus é verdadeiro. Então, e aí eu queria que os irmãos entendessem essa lição, lendo 2 Reis, aliás, 1 Reis, capítulo 22, versículo 23, que diz assim: Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Ora, como é que pode aqui Deus ser verdadeiro, dizer que ele não mente, que ele... E agora aqui ele está
o texto está dizendo que Deus enviou um espírito de mentira. E se você ler o contexto aqui, você vai ver claramente que saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Eu tenho aqui um vídeo no canal falando sobre essa questão aqui. Meus irmãos podem procurar aí, espírito de mentira, alguma coisa assim. Eu não me recordo bem mais. Mas nós falamos sobre isso. E aqui, irmãos, não é que Deus deixou de ser verdadeiro. Deus é verdadeiro. Ele não muda, como fala a nossa lição. Ele sempre estará conosco, certo? Ele sempre estará conosco, sendo verdadeiro, sendo fiel, cumprindo as suas promessas. O que acontece é que aqui era uma visão de Micaías. Micaías, ele teve uma visão aonde os espíritos enganavam aonde na realidade esse espírito estava no céu e Deus ficava perguntando aos anjos o que deveria fazer com Acabe. E saiu um espírito maligno e se apresenta diante de Deus dizendo: eu vou enganar Acabe. E ele disse: tu vai enganar como? Ele disse assim: eu vou ser um espírito de mentira na boca dele. Aí o Senhor vai e manda. Quer dizer, isso não combina, isso não se coaduna com a santidade, o caráter de Deus. Se Deus fizesse isso, não tinha diferença nenhuma entre Deus e o diabo. Porque é o diabo que mata, destrói, como a gente sabe. Mas esse espírito de mentira aqui, ele não estava acontecendo literalmente no céu. Foi uma visão. E essa visão, ela queria comunicar ao próprio Acabe, por meio do profeta Micaías, que de fato os profetas estavam sendo mentirosos, estavam agindo com o espírito de mentira, influenciado por Satanás, pelo inimigo. E ali naquele contexto, somente o profeta Micaías é que fala a verdade. 400 profetas falaram a mentira, somente Micaías é que fala a verdade. Então aqui Deus não está mentindo. É essa situação que eu já expliquei aqui. E eu queria apontar, por exemplo, a leitura, né? A leitura complementar, né? A leitura complementar, aonde você vai vendo o que é que Deus é. Deus é justo, Deus é bom, Deus é verdadeiro, Deus é santo, Deus é... Você está entendendo? Então não pode se coadunar com esse Deus que a gente está vendo aqui na leitura, tá certo? Mas aí você pode fazer mais um questionamento, irmão Eliseu. Se Deus é bom, porque ele é bondoso, ele é verdadeiro, ele é fiel, porque em Isaías 45, versículo 7, diz que o Senhor criou o mal. Isaías 45, 7. Eu formo a luz, crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. E eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aqui, o texto não está dizendo que Deus é o autor da mentira, que Deus é o autor do estupro, que Deus é o autor do assassinato, que Deus é o autor dessas coisas. Não, o texto está dizendo aqui, todo o contexto, é preciso a gente entender isso, todo o contexto está inserido naquilo que o homem planta, o homem ceifa. Então o homem plantou, o homem vai colher. Essa é a justiça, porque embora Deus seja bondoso, amoroso e tal, mas ele é justiça também, certo? Com Deus não se brinca. Deus ele é amoroso e tal, ele é longânimo, mas uma coisa a gente precisa ter que saber aqui, que Deus também é justiça, e ele faz justiça ainda nesta vida, ainda nesta terra, ele faz justiça. E aqui o que o texto está dizendo é que, por causa da desobediência do homem, de Deus ter enviado os profetas, madrugando, chorando, exortando ele ao arrependimento, e eles não quiseram, não aceitaram, mas mataram os profetas, como diz lá
já no Novo Testamento, Mateus fala que Jesus disse assim, olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar com umas galinhas junto aos pintinhos, mas tu não quiseste. Aí o texto ele vai demonstrando que mataram foi os profetas. Então, por eles agirem dessa forma, então o que é que Deus faz? Então eles vão colher naturalmente a maldade, as adversidades, a justiça de Deus. Essa justiça de Deus, ela não é gratuita, ou seja, Deus não vai botar a pessoa para sofrer, criar o mal naquela pessoa, mandar o diabo para destruir a vida daquela pessoa, sem que aquilo seja, na verdade, na verdade, seja uma retribuição daquilo que o indivíduo já praticava. Você está entendendo? Então, se a pessoa se comportou desse jeito, vai vir assim. Como o senhor disse, né? Se você der seu dízimo, naquela época, aquele contexto que Jesus queria ensinar a benevolência para com o próximo, ele disse, então, não mandarei o pugão, a lacusta, tal, aquela coisa. Mas quando eles se comportaram erroneamente, então Deus mandou lá o gafanhoto que devorou toda a sua lavoura. É esse tipo de mal que está escrito aqui. Mas você ainda pode apontar Romanos, eu estou colocando esse texto, irmão, porque são os mais debatíveis. São, principalmente nessa linha calvinista versus arminiana. Em Romanos, capítulo 9, versículo 22, 21, diz assim, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Aqui, segundo a leitura calvinista, com algumas exceções, esse texto está falando que Deus já determinou que pessoas fossem assassinas, que elas fossem homicidas, que pessoas fossem estupradoras, que pessoas fossem agente mesmo do diabo. Então, aí por isso que diz que o texto faz um vaso, que o texto diz que ele faz um vaso para honra e outro para desonra. No caso, o vaso para desonra são aquelas pessoas que, no conceito calvinista, estão determinadas para que ele haja daquela maneira, como Judas Iscariote, que traiu Jesus, como os filhos de Eli, como outras pessoas que a gente vê, não é, nas passagens bíblicas. Então, o texto, irmãos, resumidamente, não vou poder me alongar, que eu quero gravar um videozinho pequeno, que eu estou gravando só para não deixar os irmãos sem nada, porque eu vou ter que sair imediatamente. Eu estou essa semana eu estou sem um pouco de tempo, tá? O texto aqui está falando, principalmente quando a gente analisa o contexto grego, de que essa pessoa, ela realizou uma ação, que essa ação refletiu sobre si mesmo. E por isso que elas estão se fazendo vaso de desonra. Não que Deus tenha feito vaso, aquelas pessoas para desonrar o seu nome. Mas o texto demonstra um indivíduo, uma pessoa que age fazendo mais ações, e em um dado momento essas mais ações, ela reflete sobre si e torna-se uma pessoa de desonra. Não é Deus que faz essa pessoa. Mas, irmão Eliseu, o texto está dizendo que é Deus que, para mostrar o seu poder, faz vaso de desonra. Não. Como eu disse, se você for analisar o original grego, eu estou aqui com o dicionário, mas eu não vou ler agora, Estou com o Novo Testamento em grego, estou aqui com alguns léxicos, que pode mostrar realmente que no grego, a expressão preparados para a perdição, ela tem duas vozes. Ela tem duas vozes. E uma voz aonde o indivíduo ele é passivo, ou seja, ele sofre ação, e uma outra voz que é a voz
ativa. E essa voz ativa é o indivíduo que comete. Agora, mas irmão Eliseu, e no texto tem como a gente saber? Tem, no versículo 22, diz que direis, querendo Deus mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade esses vasos de ira. Se esses vasos de desonra, que são vasos da ira de Deus, já foi preparado para a destruição, por que é que Deus está esperando para que ele ainda se arrependa, para que ele... Os irmãos estão... Não faz sentido. Só faz sentido demonstrar no texto que esse vaso de desonra são pessoas que, na verdade, cometeram um ato contra Deus, se rebelaram contra Deus e, portanto, está sofrendo agora por causa da sua própria ação. Sabe aquele ditado popular, aquela frase popular que diz assim: alguém cavou uma cova, nela mesmo cai. Então é isso que está acontecendo aqui. Então a bondade de Deus, ela continua intocável, inviolável, e portanto não temos o que discutir. Agora, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, fala que Deus é tão fiel que ele não põe um peso a mais do que aquele que nós possamos suportar. Agora, quando a gente vai para 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 8, o apóstolo Paulo está dizendo que ele estava em uma região que veio uma tão grande provação, maior do que ele podia suportar. Então, que Deus bondoso é esse? Aí nós precisamos entender o contexto, que aqui o apóstolo está falando de uma hipérbole. Ele está usando uma figura de linguagem para demonstrar um exagero na frase. Um exagero. Feito você muitas vezes diz assim: ontem eu chorei tanto que molhei toda a cama. Ontem eu estava com a fome de leão. Então são figuras de linguagem que apresenta-se muitas vezes como metáfora e como hipérbole. Aqui apresenta-se como uma hipérbole. É onde o indivíduo ele tem uma fala exagerada, não que aquilo realmente tivesse acontecido no quesito daquela grandiosidade que ele não pôde suportar. Porque afinal de contas, se o apóstolo Paulo não suportou aquilo ali, por que ele ainda estava falando? Porque ele ainda estava ali consciente falando sobre aquilo. Você está entendendo? Então não tem lógica. Então ele não põe um peso a mais do que nós podemos suportar. Tá bom? Então Deus é bom, Deus é verdadeiro, e o ato da bondade de Deus, muitos atos que demonstram essa bondade, é porque assim que o homem peca, irmão, ele merecia a morte, ele merecia a condenação. Mas Deus, em vez disso, enviou seu Filho para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso é um ato da bondade de Deus. Você está entendendo? Então, por isso que essa lição é importante, para que a gente não vá aceitar qualquer argumento de que Deus é mau, feito o teorema de Epicúros. Epicúros diz assim, filósofo que viveu entre o século 3 e 4, me parece, se não foge da mente, anticristo. Ele dizia: se Deus é bom e ele pode todas as coisas, por que ele não destrói o mal? Se Deus é bom e ele conhece as coisas antes que ela venha acontecer, por que eles não impedem que elas aconteçam se ele é bom? Se Deus é bom e ele pode fazer todas as coisas e conhece o que vai acontecer, por que ele não acaba logo com o mal? Então, esse tipo de pergunta, de questionamentos, ele acaba deixando o indivíduo encurralado, o cristão encurralado, num beco como se não tivesse saída. Mas aí Epicúros, ele não consegue avaliar a dinâmica bíblica de uma forma geral, e completa. Então, a Bíblia demonstra claramente, logicamente, que Deus, ele é bom. Agora, obviamente que tem um limite para tudo, e Deus, como justiça, ele não tarda também, ele não falha, tá bom? Mas Deus é fiel, se é bom, e Deus é verdadeiro. Se Deus prometer uma coisa para você, confie. Tenha certeza que esta hora vai chegar, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.